Doutor Diego, quais os métodos diagnósticos que você lança a mão para fechar o diagnóstico de um problema gastroenterológico? Arnoldo, bom, a gente tem basicamente os exames endoscópicos, né? O principal deles é a endoscopia digestiva, né? Em que a gente tem a possibilidade de estudar adequadamente o esôfago, o estômago e a primeira porção do intestino, que a gente chama de duodeno, né? Isso é muito utilizado nos pacientes que têm sintomas de refluxo, nos pacientes que têm dor abdominal a esclarecer, né? Que tenham suspeita de úlcera, né? De gastrite, né? É o primeiro exame assim que a gente é o mais utilizado. O outro exame, né, muito já conhecido na prática clínica é a colonoscopia, em que a gente, com um aparelho semelhante ao do endoscópio, só que um pouco maior, a gente observa o intestino grosso por dentro, através do ânus, indo até o início do ilho, que é o intestino delgado. Vamos lá. Temos a colonoscopia, que através do ânus a gente introduz um aparelho que também tem a possibilidade de estudar todo o intestino grosso, chegando até a parte final do intestino fino, que a gente chama de ilho, né? São exames muito seguros, com uma boa acurácia diagnóstica, né? Existem riscos, mas os riscos são muito pequenos comparados a gente caminhar, atravessar a rua e ser atropelado, né? Isso é inerente dos fatos, né? Recentemente a gente tem trabalhado também em Santa Maria com uma nova tecnologia que se chama cápsula endoscópica. Deixa eu mostrar para vocês. Em que a gente tem a possibilidade de investigar o intestino delgado, né? Que antigamente, até recentemente, a gente tinha a possibilidade de estudar o estômago e o intestino grosso. O intestino delgado, que são 7 metros, o intestino ainda era um ponto cego na nossa propedêutica armada. A gente utilizava raio-x, utilizava a tomografia, mas não é a mesma coisa que estudar ele por dentro. A cápsula endoscópica, atualmente, né, a gente tem uma capacidade diagnóstica muito boa. Claro que ela ainda tem algumas... é um exame praticamente sem desconforto, com pouquíssimas contraindicações, né? A principal é a presença de uma obstrução no intestino que não permita a cápsula progredir. E a gravidez, né? A gente ainda não sabe, porque a cápsula bate fotos e transmite para um sistema wireless as imagens para um receptor que está acoplado junto ao paciente. A gente não sabe ainda os efeitos dessa radiofrequência, então é uma contraindicação ao uso somente na gestação. No caso da cardiologia, por exemplo, antigamente se dizia que marca-passo era um problema. Na verdade, vários pacientes já foram submetidos à cápsula com marca-passo, com desfibrilador, se viu que mais um marca-passo e o desfibrilador atrapalha a cápsula do que a cápsula atrapalha o marca-passo. Ela pode causar eventualmente algum ruído na imagem, na hora da transmissão da imagem, ter uma perda nessa captação de imagem, mas essa radiofrequência não altera a capacidade do desfibrilador ou do marca-passo de agir. Quando é que você usa, que tipo de doença você investiga com essa cápsula? Tu está pensando em quê? Qual é a tua hipótese diagnóstica para... Hoje em dia, né, a cápsula tem uma grande limitação de não poder fazer biópsias, né? Então, a gente hoje em dia utiliza a cápsula nos casos que a gente tem que estabelecer um diagnóstico do que está acontecendo. A principal indicação para a cápsula endoscópica atualmente são os sangramentos do trato gastrointestinal que não são identificados no estômago nem no intestino grosso. Então, com ela, o programa dela, ela vai dando um mapa da barriga por onde ela vai passando. Então, a gente tem a capacidade com a cápsula de identificar o ponto e o local que está sangrando. Eventualmente, a gente pode ter alguma lesão dentro do intestino, algum vaso mal formado que sangra, perde sangue. Pode estar relacionado com quadros de hemorragias agudas, com quadros de anemias crônicas, né? E eventualmente a gente pode até ter tumores que estejam sangrando, que anteriormente a gente não tinha essa capacidade diagnóstica, né? Se tu me permite, hoje nós temos muitos pacientes da cardiologia que usam antiadesivos plaquetários, o AS, clopidogrel, ticagrelor e assim por diante.
E nós temos muita dificuldade em pacientes idosos porque nós detectamos pacientes com sangramento digestivo, né? E encaminhamos para vocês para descobrir aonde é que está esse sangramento. Não, isso é uma realidade. Inclusive, boa parte dos meus pacientes são pacientes nesse quadro. Pacientes com cardiopatas, usuários de AS e clopidogrel principalmente, e que tem casos de sangramento digestivo em que não se conseguiu identificar nada no estômago nem no intestino. Em alguns casos a gente tem tido sucesso de identificar essas lesões, e são lesões que a gente tem tido acesso a elas com um aparelho endoscópico, ou seja, a gente consegue localizar com a cápsula o local exato que está sangrando, em contato ou eu ou com os outros colegas que podem fazer isso. Às vezes a gente chega lá e cauteriza essas lesões. A gente tem tido essa experiência, assim, alguns casos a gente tem bem nessa situação. São usuários, tem sangramento e a gente consegue detectar. Claro que a acurácia do exame é muito maior no momento em que o paciente está sangrando. Se for esperar ele ficar bem, a chance da gente fazer o exame e não detectar nenhum vaso é muito grande. Então, a maior taxa de detecção é naqueles casos em que, naquele momento, ele está tendo sangramento, ou teve há pouco tempo, em que a gente consegue detectar o sangue já no trato digestivo, né? Porque aí a gente consegue ver exatamente o local, ou determinar uma área específica de sangramento, para daí planejar. É uma área que a gente consegue chegar com o nosso aparelho. Se for uma área que a gente tem possibilidade de chegar com o aparelho, a gente chega com o aparelho. Tem casos que, com auxílio de cirurgia, não tem como chegar pelos métodos habituais, o cirurgião abre, coloca e se insere o aparelho mais adiante, até chegar lá para poder cauterizar essa lesão. Esse método te ajudaria na doença inflamatória intestinal, como a doença de Crohn? Sim, sim, essa é outra grande indicação. Embora um pouco limitado ainda, a gente não tem assim um uso muito grande nisso, porque são doenças mais raras, né? Não são doenças tão prevalentes na população, a doença inflamatória intestinal, principalmente no caso da cápsula, a doença de Crohn, porque a gente quer estudar o intestino delgado, né? Que é uma das locais que pode estar cometido, né? Então é muito importante, sim, a gente para detectar estenoses, úlceras que podem ser consequência dessa doença, né? Tem crescido muito o estudo e os achados em relação à cápsula endoscópica nesse cenário, porque às vezes pode ser que esteja alguma lesão inflamatória e a gente possa tratar ela ou com remédios, ou se for um local isolado, um segmento, pode ser às vezes ressecado esse segmento e depois mantido os remédios para evitar a recorrência. É uma das grandes indicações hoje. Claro que a gente faz bem menos porque é uma doença, graças a Deus, pouco frequente na população, porque ela está aumentando, né? Embora ainda esteja pouco frequente. Exatamente. A gente tem, até pela melhor capacidade nossa de diagnóstico, né? A gente sabe, por exemplo, no caso da doença de Crohn, que 65% dos casos tem acometimento do intestino grosso. Os outros 35% tem só do delgado. Antigamente, para se fazer esse diagnóstico, se detectar essas alterações, o paciente normalmente ser submetido a uma cirurgia. Atualmente, a gente tem usado mais a cápsula para casos assim de sintomas inespecíficos, que os exames não são diagnósticos, e ela tem detectado a doença em estágios iniciais ou ser restrita só ao delgado. Então, Bom, nós estamos falando, e os telespectadores podem estar se perguntando o que é doença de Crohn, né? É uma das raras doenças de um processo inflamatório intestinal. Não se sabe exatamente a etiologia, algumas situações talvez ligadas a etnias podem estar ligados a essa patologia, né? Mas nós vamos para um breve intervalo e voltamos depois com o Dr. Diego De Carli para abordar tratamento na área gastroenterológica.